Muito boa noite. Boa noite. De Iracema foi melhor. Vamos fazer a devida conexão. Muito boa noite. Boa noite. Que nos abençoe e inspire Jesus. As conexões, elas de fato existem. Tivemos esse lindo painel colocado hoje, estreando hoje, né? E vai, com toda certeza, permanecer aí, nos inspirando. É uma imagem realmente linda. E a imagem, né? A imagem que trouxemos, a imagem que escolhemos para o nosso trabalho de hoje. Não foi coincidência. Não foi. Existe uma conexão. Que vejam aqueles que têm olhos de ver. Falaremos hoje dessa personalidade. Essa personalidade que nos sensibiliza, embora já se passaram já mais de 2000 anos, mas a sua mensagem continua viva e transformando vidas. E sem dúvida que é uma responsabilidade muito grande falar de Jesus. E trouxemos uma contribuição de uma obra maravilhosa que eu apresento a vocês, para quem ainda não conhece. Essa obra que é o livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, um livro muito bacana. E, embora foi publicado, a sua primeira edição em 2009, a sua abordagem é bastante atual. Desde 2019, me parece, isso, né? Quando houve a pandemia, de lá para cá a gente percebe, né, que existe uma busca muito grande, muito intensa, né, para que a gente consiga superar os efeitos, né, deixados pelo Covid, né? São muitos casos, muitos quadros que se desenvolveram após a pandemia. Outros, bem verdade, apenas evidenciaram-se. E trouxemos essa proposta dessa maravilhosa obra de José Carlos Luca, Jesus, o médico integral. A princípio, deixa eu ver se está funcionando aqui, porque eu estou usando ele pela primeira vez. Foi, perfeito. E a princípio, precisamos responder o que é essa terapia integral. O terapeuta integral, como está dito aí, é um profissional que utiliza uma abordagem holística integrado a diferentes técnicas e terapias para tratar o paciente em suas esferas. Observemos a esfera física, a esfera emocional, a esfera mental e a esfera espiritual. Aí nós percebemos, né, que o homem em si ele é bastante complexo. Ele é bastante complexo e a percepção, né, dessas muitas dimensões, ela é de máxima importância, porque nos ajudará a entender os agravos que estão se apresentando, como eu havia dito no início dessa nossa conversa, das patologias, muitas patologias que, tomando assim uma ênfase muito grande, né, as doenças psíquicas, né, os transtornos psíquicos, né? E Joana já vinha advertindo que isso aconteceria, que haveria um agravo muito grande de doenças psíquicas e ter essa percepção, como eu dizia, dessas muitas dimensões, encontraremos respostas que nos ajudarão a buscar um tratamento que de fato ele haja de forma integrada, que nos possibilite uma saúde onde não apenas trataremos os efeitos, mas trataremos a causa. Joana de Ângeles, ela na série
transpessoal, na psicologia transpessoal, além da pessoa, ela já chama a atenção dessa necessidade. Existe uma obra de Joana, que é o Homem Integral, que vai nos trazer uma abordagem apresentando a necessidade de entendermos o processo de somatização, ou seja, soma, corpo, né? Entender como muitos transtornos eles começam na esfera emocional, na esfera mental e espiritual, se materializando, se manifestando na nossa organização física, no nosso corpo, no nosso soma. Então é bem interessante entender essa integração. Eu tive uma experiência muitos anos atrás, numa palestra que fui convidado a fazer no Centro Espírita André Luiz, na qual falávamos da medicina holística, essa medicina de integração, da percepção do homem como um todo, e isso causou um desconforto ao médico que estava assistindo a palestra, e ele fez uma abordagem um pouco, eu percebi que ele não estava assim, muito contente, né, com a abordagem, e ele sugeriu que eu estaria incentivando as pessoas a buscarem a medicina holística, né? Aí eu falei para ele, olha, aqui nós estamos numa casa espírita, entendo que é de minha responsabilidade trazer uma abordagem à luz da doutrina espírita, e a doutrina espírita, de fato, ela me sugere isso, de buscar um profissional que veja o homem como um todo. Percebemos que a medicina hoje, ela está muito dividida, né? Partilhada, né? A gente percebe que existe um médico que do dedo, existe um médico do dedo da mão, do dedo dos pés, do braço, do joelho, lá vai, né? Percebemos que existe hoje essa medicina agindo dessa forma. E, no entanto, poucos têm um olhar de alcance dessa percepção do homem como um ser espiritual, que tem, de fato, essas conexões. Bom, então nós verificamos que existe uma busca da saúde, né, de tratar a saúde, de se ter saúde nos dias atuais. E aí a gente não teria como deixar de enfatizar que existe uma proliferação muito grande de remédios e de tratamentos, né? Temos drogas que trazem uma promessa de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Percebemos que terapias, elas estão, além das que nós já tínhamos, elas estão surgindo novas terapias, prometendo, né, a saúde, e há uma busca desenfreada por academias, né, busca por a prática do exercício físico, que de fato é muito bom, né? Tudo isso é muito bacana, né? E sem dúvida que não devemos nos afastar disso. Os remédios estão aí para aqueles que precisam, e usados devidamente orientados, eles vão fazer muito bem para todos nós, né? As terapias do mesmo modo, e o exercício físico, mas há muito mais do que isso a ser pensado, há muito mais que isso a ser pensado, há muito mais que isso a ser compreendido. E aí eu trago, né? Porque com tanto avanço ainda nos sentimos tão doentes por dentro. Com toda essa tecnologia, com todas essas inovações na área médica, e por que ainda nos sentimos tão vazios por dentro? Percebemos que há um aumento de doenças como depressão, como ansiedade, síndrome do pânico, vazio existencial. Então verificamos que se tomássemos como exemplo o trabalho que essa casa realiza nas quartas-feiras, e eu tenho certeza que os trabalhos
os trabalhadores daqui me ajudariam dizendo, existem pessoas que aqui chegam dentro de um quadro de desalinho muito grande, de desconforto emocional muito grande, depressão, e por que tudo isso, né? Por que com tanto avanço, com tanta comodidade que o mundo moderno ele está nos oferecendo, por que essas questões ainda emocionais tão complexas? Por que esses transtornos psíquicos tão complexos? Por que será? E aí não teríamos como negar esses transtornos, esses desalinhos, como chamamos, eles retratam essas questões que estão além do físico, além do que pode ser dimensionado numa anamnese, num exame laboratorial. Isso, de fato, vai retratar um efeito da verdadeira causa, que são as questões espirituais. Aqui, mergulhados na matéria, vamos sendo influenciados por questões que vão nos levando a um processo cada vez mais intenso de buscar a materialidade, e isso vai nos causando esse distanciamento do nosso eu profundo, do nosso eu verdadeiro. E nessa substituição que percebemos que as pessoas acabam por fazer, de tentar preencher as questões espirituais comprando alguma coisa, o consumismo, existe um incentivo muito grande ao consumismo, e as pessoas vão se distanciando, e esse vazio ele vai chamando a atenção para que a gente retome a direção correta, porque nós estamos na experiência física, mas com o objetivo de nos espiritualizarmos cada vez mais. No entanto, descuidamos, né, do verdadeiro objetivo. E aí lembramos da grande proposta desse médico extraordinário, Jesus, que nos apresenta uma notícia, uma boa notícia, né, porque os evangelhos significam uma boa notícia. E aí Jesus nos apresenta nessa boa notícia uma proposta terapêutica, que é o Evangelho, né? Nos traz uma mensagem. E o que é que nós poderíamos destacar nessa grande proposta que Jesus nos traz? Jesus, eu destaco aí como ele nos traz, né, de forma incessante, né, o remédio acessível a todos os corações, porque a proposta do Evangelho Terapia não está submetida a ter recursos materiais, a ter dinheiro. Independe disso, é uma proposta ao alcance de todos, né? Não é uma medicação cara que você precisa pagar uma fortuna para obter essa medicação. O Evangelho ele é de graça, embora alguns estejam até se utilizando dele para ganhar dinheiro, né? Mas o Evangelho ele é de graça. Na transparência anterior, nos encontramos a humanidade doente, porque ela, ao invés de estar buscando a sua espiritualização, ela cada vez mais vai mergulhando no processo de materialidade. E na proposta que nos traz Jesus é o inverso, né? Ele estando na matéria, vivendo as experiências, né, que são necessárias, porque se nós analisarmos, Jesus ele esteve no mundo, viveu as experiências, né, da sua época, embora, como ele próprio já nos chamava a atenção, no entanto, ele não se escravizou a nada, né? Nada de material foi o seu objetivo maior, né? Então, como disse Amélia Rodrigues, ele participou das festas populares da época, ele comeu ao lado de pessoas simples, mas, no entanto, a sua mensagem libertadora, de alcance assim, extraordinário,
ele trouxe e não se deixou contaminar pelas questões ilusórias do mundo. Aí ele nos afirma que ele havia vencido o mundo e com a sua mensagem também nos tornaríamos vencedores, né? Então esse processo do amor como remédio, o evangelho como remédio, que é a mesma coisa, né? O evangelho é uma proposta de amor, ele nos convida a abandonarmos uma algema, um peso que nos mantém cada vez mais fixados na materialidade, que é o egoísmo. O egoísmo, né? Que é a adoração do próprio ego, né? Que é quando nos achamos como o centro de tudo, os intocáveis, né? E agimos no mundo buscando apenas atender às questões transitórias, às questões passageiras, né? E isso muitas vezes em detrimento do bem-estar de outros. Bom, e como é que a gente vai extrair do Evangelho os medicamentos que auxiliarão a cura da nossa alma enferma? Jesus, ele afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. Submeter-se ao Evangelho-terapia leva a uma vida rica de bênçãos espirituais em favor da saúde e da paz. Então Jesus, quando ele afirma, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então nós entendemos que essa afirmativa que Emmanuel nos esclarece, que só poderia vir de uma alma tão elevada quanto a dele, quanto o grau de maturidade e evolução de Jesus, né? Então eles apresentam como caminho a estrada, simbolicamente a estrada, né? Pautada, né? ou sustentada, asfaltada, né? Pavimentada, né? das boas práticas, né? de condutas mais assertivas, né? Aonde vamos estar, a partir das orientações de Jesus, aprendendo de fato o que é ser humano, né? Quando alguém me pergunta assim, o que poderíamos dizer, né? De todos os ensinamentos de Jesus, uma síntese de todos os ensinamentos de Jesus. Jesus está nos ensinando a como sermos humanos, né? Humanidade. A gente às vezes se afirma assim, falta humanidade, a gente nem sabe bem o que é humanidade, né? Porque não agimos com humanidade. Então Jesus traz uma proposta, né? Nos ensinando o que é de fato sermos seres humanos. Jesus nos traz um alívio e consolação, pois nos oferece o alívio, né, para o descanso, para o nosso desespero. Então, assim, o que Jesus está nos dizendo? Olha, no reconhecimento das nossas situações ainda repetitivas, né, nessa grande ciranda reencarnatória, nós precisamos aproveitar a nossa encarnação para construirmos uma realidade pessoal melhor. E isso é interessante porque nesse processo de busca de uma realidade pessoal melhor, nós vamos tornando o mundo à nossa volta melhor. As pessoas que estão convivendo conosco, elas vão sendo contagiadas, né, com essa nossa energia, com essas nossas boas, né, práticas, né, com uma relação saudável consigo mesmo, uma relação saudável com o outro, uma relação saudável com o planeta, porque é importante lembrarmos que a gente não vai estar num processo de construção de uma realidade pessoal melhor se a gente destrói a natureza, né, se a gente tem um trato com os seres vivos, né, com os nossos irmãos, né, de processo reencarnatório de uma forma desumana, de uma forma grotesca. Então a gente precisa perceber que esse processo de entender que nós somos seres espirituais e buscar essa saúde integral requer uma relação de fato de dentro para fora, né? com tudo que está à nossa volta.
olha a dita conexão aí, né? A conexão. Eita, voltou tudo aí? Voltou? Já voltei agora. Voltou? Ah, ok. Não era esse. Não. A conexão mente, corpo e a cura. Aí é início. Não, início. Mais pra frente. Agora? Não. Aí. Pronto. Isso aí foi combinado, viu, gente? A consciência e transformação. A cura requer a aceitação, a consciência de nós mesmos e a transformação moral baseada no Evangelho. Então, olha o que está sendo dito aí. Né? A cura, ela requer essa conexão, né? esse despertar que devemos todos fazer. E esse despertar, ele vai nos levar a caminho de buscarmos a transformação moral. É o que Joana de Ângeles, eu tenho minha intimidade com ela. Joana de Ângeles, ela na série psicológica, ela nos fala, né, que depois que conhecemos Jesus, nós não conseguimos mais sermos as mesmas pessoas, né? Quando ele nasce, né, não é o ver uma imagem, ou ouvir falar, mas quando ele de fato nasce, né, em nossas vidas, nós não conseguimos mais ser as mesmas pessoas. Francisco de Assis não conseguiu, Joana de Cusa não conseguiu. Imaginemos, né, o poder de transformação que ocorre. E é como costuma dizer nosso querido amigo espiritual, Caboclo Pedra Preta. Ele diz assim, né, que quem conhece a luz não caminha mais nas trevas, né? Não tem como, por mais que não tem como, já conhece a luz. É como você tentar dizer a uma pessoa alfabetizada que ela não leia um aviso, né? Não tem como. Ela olhou e ela já fez a leitura. Então é isso, né? Doenças mentais e emocionais. Bom, a princípio entender que a doença é como um aviso, né? A gente tem uma relação com a doença, uma relação de conflituosa, né? Conflituosa. Seja o que for que esteja nos trazendo um desconforto, nós entramos no processo conflituoso, mas dificilmente a gente analisa que aquilo é um aviso para que a gente possa, né, mudar o caminho errado que estamos fazendo. Eu vivi essa situação quando eu tive o infarto, porque a orientação médica foi que eu tinha que mudar. Falou, olha, não dá para você mais continuar comendo o que você comia, levando uma vida sedentária como você levava. Então, chegou, né? Os avisos estavam sendo dados, eu não escutei os avisos e teve uma consequência. E essa consequência, logicamente, que trouxe um grande desconforto para mim, trouxe um desequilíbrio. Mas lembramos que o aviso, muito antes do infarto acontecer, ele já estava sendo, né, dado. Porque, gente, lógico que nenhuma doença ela começa no mesmo dia, né, a menos que seja um acidente, a menos que você suba na cabeceira do sofá, né, no encosto do sofá. Isso não aconteceu com ninguém aqui. E você caia, né? Mas fora isso, né, você vai sentir uma coisinha aqui, uma coisinha ali, quando não os avisos que chegam das pessoas próximas, né? Rapaz, né? Vai fazer uma caminhada, né? Rapaz, não come isso não, né? Isso aí é prejudicial à saúde. Então os avisos não acontecem. Não suba no sofá. Não, mas tem umas coisas assim que a gente fica abismado, né? Essa ideia mesmo de subir, né, no cabeceiro do sofá, né, para mexer numa cortina, isso é uma coisa, isso não é de Deus, não. Bom, então os avisos, a doença, né, ela manda avisos, né. Bom, outro aspecto é o papel da mente.
todas as manifestações mórbidas, né? Vocês vão acompanhando, viu, gente? Eu estou lendo aqui, mas porque tá, deixa eu ver se está editado. Aí vocês vão lendo e vão acompanhando comigo. Todas as manifestações mórbidas se reduzem a um desequilíbrio cuja causa repousa no mundo mental. O corpo é um espelho da alma e a matéria é o espelho do que se passa no mundo interior. As células se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos, né? Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, Luiz Sérgio, Batuíra, Meimei, Irmã Sheila e tantos outros, sempre advertindo a importância de tomarmos cuidado com os pensamentos. A mente é uma força imensa, é uma usina, assim nos disse Dr. Bezerra de Menezes. E nós precisamos ter muito cuidado, muito cuidado. E muita coisa poderíamos ter evitado, né, se não alimentássemos as nossas células com pensamentos tão deletérios, com tanto negativismo. É isso, tudo bom? Com tanto negativismo, né? Então, assim, a gente não se dá conta desse potencial e bombardeamos, né? Vamos bombardeando o nosso corpo. O médico espiritual que atendeu André Luiz, ele fala a respeito disso com André Luiz, né? André Luiz, embora quando esteve encarnado, né, ele era médico, no entanto, ele conhecia essa medicina somática, mas não conhecia essa integralidade, né, que nós estamos falando aqui. E ele teve uma vida estressante e pensamentos, né, que não eram pensamentos que produziam vibrações que ajudassem a sua saúde física. Então nós bombardeamos as células com um teor de pensamentos que acaba por trazer um desafio muito grande, um desajuste às nossas células, e as doenças aparecem, não tem jeito. Não tem jeito. Achei assim interessante, né, que alguns autores espirituais, e nessa obra que a gente está trazendo para vocês, ele enfatiza, né, dessa necessidade, dessa orientação às pessoas quando elas chegam no consultório médico. Entender, né, que o pensamento ele tem uma influência muito grande na cura ou na intensificação da enfermidade. Como é que você enxerga, né? Eu li um caso uma vez de um rapaz que ele trabalhava num restaurante e ele sempre colocava, em determinado horário, ele colocava o lixo, né, numa lixeira e ficava assim, ao lado do restaurante. E um belo dia, dois assaltantes, no momento que ele foi colocar o lixo, os assaltantes renderam ele e houve uma confusão e acabou essa arma disparando e ele caiu baleado. Foi levado para uma emergência e ele chegou num quadro muito grave, muito grave. E quando os médicos perceberam que ele precisava ser operado de urgência, o médico percebeu que o médico que iria operá-lo não estava muito confiante, né, que ele escaparia. E no momento que ele, antes de ser anestesiado, ele tocou na mão do médico e disse assim: doutor, eu quero viver. O senhor acredite que a cirurgia vai ser bem sucedida, porque ela vai ser bem sucedida. E de fato, a cirurgia foi bem sucedida, né? Então a gente precisa desenvolver esse pensamento positivista. E é o que nós vamos falar, né, agora. Você é o remédio, o paciente em última análise, seu próprio remédio ou veneno. Quem se permitiu adoecer também tem o poder de neutralizar a doença.
é sempre possível fazer o caminho de volta. Nem sempre esse caminho de volta ele é muito fácil de ser feito, mas é possível de ser feito. É possível. Precisamos acreditar. Ter esse determinismo de que é capaz de mudar, e se acredita que é capaz de mudar, você realmente muda. Podemos nos perguntar, à luz do Evangelho, o que esta dor está me mostrando? Esse é aí agora nós estaremos, no processo de busca do diagnóstico, O que é que está esta dor me mostrando? Não é o porquê, mas para quê? Para quê? O que é que eu preciso enxergar que eu não estou enxergando? Quais as mudanças que eu preciso fazer? Bom, próxima pergunta sugerida: como posso aplicar o amor, o perdão ou a compreensão nessa situação, a prescrição, Como é que eu posso? Aí nós recorreremos a Jesus, mais uma vez, quando ele diz: vá e não tornes a pecar. Nós vamos até falar disso mais adiante. Então, vá e não voltes a pecar. Então, ele traz ali a prescrição. Se eu retornar aos velhos hábitos, velhos vícios, o que é que vai acontecer? Eu vou adoecer de novo. Eu preciso, de fato, ser uma nova criatura. Eu preciso ter os cuidados que eu negligenciei no passado. E a terceira pergunta sugerida: o que eu posso fazer de diferente para evoluir? Aí nós estamos no processo de autorresponsabilidade, porque nós temos assim uma postura diante às situações que nos acontecem de vitimização, Eu sou o coitadinho, ou o outro é que é responsável pelo que eu estou passando, Eu não assumo. Então, se é o outro, eu sou inocente nessa história, eu sou a vítima. Então a gente precisa sair desse processo de vitimização, de estar responsabilizando o outro pelas minhas faltas, pela minha conduta irresponsável perante a minha existência, perante a vida. Então isso é assumir, repito, a autorresponsabilidade. E é isso que o Evangelho vai estar nos dizendo. Então nós temos algumas lições que a obra nos apresenta, lições do médico Jesus. A doença não é inimiga, mas uma professora que temos muito a aprender. Bom, o que é que tem a nos ensinar? Mudança de rumo e regeneração. Não adianta a revolta diante das enfermidades que estejamos tratando. Não adianta a revolta. A revolta não vai ajudar. É aquilo que André Luiz ele esclarece. O desespero ele só faz agravar, não ajuda. O desespero não ajuda. Então a gente precisa mudar, de vida, abandonar velhos hábitos, mudar hábitos doentios. Custa menos do que experimentar o sofrimento do comodismo. Então mudar de vida.
né? Das práticas, né? Consciência e autoconhecimento. O autoconhecimento é o caminho mais eficaz para melhorar e resistir ao mal. O autoconhecimento. Se eu, né, me conheço, a grande proposta, né, que socrática, né, na realidade não é de Sócrates, mas ele faz disso um propósito de vida, conhece-te a ti mesmo, né? Então o autoconhecimento, ele é eficaz, né? Para melhorar a nossa determinação e resistir ao mal. Então o que ocorre? Se a partir do momento que eu me conheço, né, que eu faço isso, porque a gente leva na vida como proposta conhecer o outro, né, como se fosse muito mais fácil do que autoconhecer-se. E podemos até avaliar, julgar o outro, fazer uma interpretação da vida que o outro está levando, mas nós precisamos entender que a nossa maior responsabilidade é nos entendermos, né? O outro é apenas um processo no qual a gente está se aventurando a fazer uma ideia, é um julgamento. No entanto, eu preciso focar entendendo as minhas limitações, as minhas fraquezas, para que eu possa trabalhá-las, né? Para que eu possa assumir, né, aquilo que eu preciso melhorar, porque a gente só muda aquilo que a gente identifica, aquilo que a gente reconhece. Se eu não reconheço em mim algo, eu não vou mudar. Não tem como, se eu não reconheço. Por mais que as pessoas digam, eu não reconheço, eu não enxergo em mim aquilo que está sendo dito. Nada eu vou fazer. Outra grande lição do Mestre Jesus é o perdão, né, a proposta de perdão, de fé e amor, né? Olha o que ele dizia sempre, né? A tua fé te curou, né? Ele não dizia eu te curei, mas a tua fé te curou, né? E isso é interessante porque a gente percebe a responsabilidade, como já foi dito aqui, a responsabilidade que temos, né, de trabalhar essas dificuldades sem que a gente fique no processo de vitimização, sem que a gente transfira a responsabilidade para o outro. O perdão limpa a mágoa e culpas, livrando-nos de vibrações prejudiciais. Outra grande lição que nos traz de Jesus é a aceitação e a ausência de reclamação. Levanta-te, toma a tua cruz, né, e anda. Sair do vitimismo, assumir o controle de doenças e seguir adiante, né? Já comentamos, eu vou seguir adiante. Paz interior, auto-perdão. Estar em paz com o próximo e garantir a saúde para si mesmo. Então, estar em paz, que é o que mais a gente tem ouvido da espiritualidade superior, né? Alertando-nos que gastamos uma energia muito grande querendo resolver as macro questões, né, as situações que estão fora do nosso alcance e descuidamos daquilo que está ao nosso alcance fazer, aquilo que somos capazes de fazer, né, as mudanças que de fato não vão levar a nossa vida numa direção contrária a esses transtornos que a gente está sempre reclamando ou que a gente está sempre buscando ajuda. Vemos que muitos casos se repetem, muitas situações se repetem, porque nós não tiramos o aprendizado delas. Então elas vão estar sempre retornando. É como aquele que ele não passa de ano e ele está sempre fazendo provas, né, que tratando das mesmas questões. E enquanto ele não passar, ele não vencer essa etapa, ela vai estar se repetindo na sua vida, né? Então a gente precisa estar atentos a isso. Continuando, dieta mental e palavras que curam, né? As palavras são sementes. Deve-se eliminar frases doentes.
ainda morro disso, né? Usar afirmações positivas, né? Sinto-me cada vez melhor. Isso de fato tem efeito comprovado, né? As pessoas que são otimistas. Eu me recordo, né, de um caso que eu li também muito interessante, de uma mulher que ela estava com um câncer muito agressivo, muito raro, e ela já tinha buscado vários profissionais para ajudá-la, e até que todos, né, foram unânimes em dizer que não tinha mais nenhum tratamento para ela. Até que ela tomou conhecimento que numa determinada cidade tinha um profissional, um médico renomado, que tinha realmente tratado pessoas com cânceres assim raros, e muitas delas haviam melhorado. Então ela foi procurar esse profissional, esse oncologista. E lá, em conversa com ele, né, ele disse a ela, dizendo ele que estava sendo muito honesto com ela, que ele achava que o caso dela era muito difícil de ser revertido. E disse que ele acreditava que ela tinha apenas 1% de chance, né? Aí ela disse a ele: pois vamos fazer esse tratamento, porque eu sou essa pessoa que vai melhorar, que vai se curar. E de fato, ela teve uma melhora muito grande, para a surpresa dele e de muitos, né? O pensamento positivo. Poder da oração. A oração muda a frequência energética para melhor, não tenhamos dúvida disso. Sempre que somos convidados a orar, de fato, a oração, ela tem uma força, ela produz uma energia que renova as nossas células. As energias, de fato, produzidas quando nós oramos, elas são terapêuticas, né? Então a gente precisa não se afastar da oração. Outra grande lição é a terapia da gratidão, né? A gratidão é uma das terapias espirituais mais eficientes, liberando endorfinas que fortalecem o sistema imunológico, né? Então, a gratidão, de fato, né? A gente normalmente descuida de agradecer por tanta coisa, né? Que nos é dada, né? Deus já nos oferece tudo o que de fato precisamos, né? Quantas e quantas vezes nós agradecemos? Estamos num processo repetitivo de pedir, né? Mas quantas vezes nós agradecemos, né? Quem agradeceu hoje por levantar, abrir o olho pela manhã? Né? Vocês estão bem, é isso mesmo, né? Agradecer, né, por ter um teto, né, um alimento, né? Agradecer por... Eu acho o poema de gratidão da Vera Rodrigues fala muito disso, né? Coisas que a gente não se dá conta do quanto é bom, né? A gente o enxergar, quantos e quantos estão caminhando na escuridão, né? O ouvir, né? Essa coisa boa, né? E a gente só dá valor a essas coisas quando nos vemos ameaçados, né, de perdê-las, né? Você pode ficar cego ou começa a ter uma visão turva, aí a gente já fica na preocupação, mas a gente não se dá conta da importância disso, né? De valorizar essas coisas, né? O andar, quantos e quantos, né, estão impossibilitados de andar, e a gente, né, se levanta pela manhã e caminha. Então são essas coisas que a gente precisa começar a observar, né? Dar valor a essas coisas, né? E tem um amigo espiritual que ele nos diz assim: quando somos gratos pelas pequeninas coisas, fazer por merecer as grandes, né? Então, quando nós somos gratos pelas pequeninas coisas, fazemos por merecer as grandes, né? A alegria e o bom humor, né? Aí ele nos traz, Lucas, a proposta da risoterapia. E rir faz bem, gente, né? O riso, ele é terapêutico. A gente precisa
Agora, não é o rir, né, do outro, né? Não é o humor constrangedor, né? Constrangendo o outro, né? Isso não. Tem uma passagem em uma das obras de André Luiz que ele narra, né, de um encontro que houve lá em Nosso Lar, na colônia Nosso Lar, onde ele estava participando de um trabalho e se apresentou um irmão visitante e aí fez uma brincadeira com o irmão que já estava no local. E aí André Luiz ficou estranho aqui. Aí André Luiz perguntou: e é permitido o humor, brincar? Aí o espírito orientador diz a ele, acho que foi Lícias, diz: André, o riso é terapêutico, o riso é muito bom. Não tem problema nenhum, um humor saudável, né? Uma brincadeira que descontrai as pessoas, né? E como a gente costuma lembrar, não é um rosto sisudo que vai de fato retratar a evolução de ninguém. Tem pessoas que acham que tem que ser todo fechado, né, para demonstrar que tem evolução, né, que é um sinal de... Não, nada disso, né? Pelo contrário. Chico Xavier tinha um humor extraordinário. Divaldo, eu conheço pessoas que contam, né, que os cafés da manhã ao lado de Divaldo na mansão, na famosa Casa Grande, diz que era algo bastante divertido, hilariante, né? Muito brincalhão. Centro fraterno. Centro fraterno, né? Outra lição, a criança interior, né? Deve-se despertar a criança interior, a alegria, a espontaneidade, a criatividade, para gerar remédios poderosos contra qualquer doença, né? Então a gente, de fato, precisa despertar essa criança interior, essa alegria. Como lembrou aqui nossa irmã Iracema, né? Sempre vejo aqui na abertura dos trabalhos, os risos, né? Ela faz uma brincadeira, as pessoas interagem. Isso, de fato, é muito importante, é saudável. Outro aspecto interessante que a obra nos traz é que Jesus nunca obrigou ninguém para ser um dependente espiritual. E aí traz alguns exemplos, né? Exemplo bíblico. O homem à beira do tanque de Betesda. Está em João 5, versículo de 1 a 14. Jesus pergunta: quer explicação? Nos parece a princípio muito óbvio, né? A pessoa está doente e alguém pergunta para ela: você quer ficar curado? Quer ficar, né, saudável? Claro que a pessoa, claro que ela vai dizer que quer, né? Mas será que de fato os fatos mostravam isso, comprovavam isso? Nós analisemos, né, que aquele homem, ele morava ali, ficava ali à beira do lago, que eles acreditavam que era um lago que tinha propriedades mágicas, né? E que aquele que, ao primeiro raiar do sol, né, quando espelhasse nas águas, se jogasse ali, ficaria curado de qualquer doença. Ele já estava ali porque ele nunca conseguia chegar a ser o primeiro a se jogar, né? Então, será que de fato ele queria realmente? Ou aquela condição, de uma certa forma, ele estava vinculado e aquilo, por lhe trazer o recurso, o sustento, ele fazia só aquele verniz, aquela aparência, né? Após a cura, porque Jesus faz a interrogação, né? Ele pergunta, interroga ele se de fato ele quer. De fato ali Jesus está o quê? Chamando ele ao despertar, né? A consciência, né? E o que se dá? Jesus diz: eis que estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, né? Então Jesus dá um receituário, como já foi dito, né? Não volte a ser a mesma pessoa, não volte a ter a mesma conduta que te levou a essa situação, né? Para que isso não ocorra de novo e talvez até pior, né? A mensagem, né? A cura exige uma contrapartida. Cabe a nós, com o nosso livre-arbítrio, sustentar a saúde espiritual através das nossas escolhas, né? Tudo depende
das nossas escolhas. E é bom lembrar, né, que é do uso do nosso livre-arbítrio, ou melhor, no mau uso do nosso livre-arbítrio, é que muitos dos dramas que estamos vivendo hoje tiveram sua origem. Então a gente precisa passar a fazer escolhas, né, mais assertivas, né? A doutrina nos ensina que somos os arquitetos do nosso destino. A terapia de Jesus nos empodera, mostrando que temos o dever de trabalhar ativamente no nosso próprio aperfeiçoamento. Eu gosto sempre de lembrar que Jesus teve o seu seguideu, aquele que segurou, carregou a sua cruz por um breve momento. E de fato não foi nem por boa vontade, né? Ele foi obrigado, né, a tomar a cruz de Jesus para que Jesus, né, recobrasse as forças, né? E nós analisemos, né, que Jesus, ele nos traz uma proposta, né, de nos aliviar, né? De fato, em algumas situações, né, pessoas se curam, mas a princípio ele nos fala, né, de nos aliviar. E, no entanto, percebemos, né, que queremos que ele dê conta das nossas mazelas, que ele dê conta, né, do nosso processo de estar fazendo as escolhas erradas, né, errando e ele passando a mão pelas nossas cabeças, e sabemos que isso não é o que de fato vai nos ajudar a sair desse ponto de evolução que nós nos encontramos para uma realidade pessoal melhor. Então nós precisamos entender que o alívio, né, o alívio é para que a gente recobre as forças, como foi de fato, né, com Jesus, aquele homem que ele seguiu, que segurou por breves momentos a cruz, né? Ali para que Jesus recobrasse as forças e levasse, né, a cruz até o Gólgota, né? Então a gente precisa ter em mente isso, que o alívio ele nos chega, mas esse alívio é para que a gente faça as mudanças que necessitamos fazer. Se nós não fizermos as mudanças que necessitamos fazer, os males eles voltarão, os males eles continuarão nos levando a um processo de desanimo, de desconforto. Então precisamos, né, a doutrina nos esclarece, que nós somos os artesãos da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Como dizia o Chico Xavier, nós é que escolhemos, né, a viver em luz e paz ou no reverso de sombra e dor. Somos nós que estamos todo o tempo a fazermos, né, essa escolha. E finalizamos lembrando, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, né? Lembrando isso em Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Nos aliviará, né, acima de tudo, como estamos a dizer, mostrando-nos a necessidade de sermos pessoas mais responsáveis, pessoas mais comprometidas com a nossa realidade e influenciando, né, a gente passando uma mensagem para que tantos outros que estão ao nosso lado, com mensagens das nossas mais íntimas afeições, para que elas também, vendo os nossos exemplos, né, elas também possam reconduzir a própria vida. Então, essa grande lição que nos deixa Jesus, e eu recomendo, como havia dito a vocês no princípio, né, da nossa conversa, quem não conhece a obra, por favor, eu sugiro, né, que faça uma pesquisa. Esse livro está em PDF, na internet você acha, que é o Médico Jesus,
escrito por José Carlos de Luca e publicada, a primeira edição da obra publicada em 2009. E vamos agradecer, vamos, em sentimento de gratidão, dizer-vos: Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo que nos nutrimos. Muito obrigado, Senhor, pelas belezas das paisagens, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos meus, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, olhos que se enchem de amor ante o majestoso festival de cor da generosa irmã natureza. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, mas pelos ouvidos também que resistam o sopro dos ventos no galho do meio, as lágrimas doídas do mundo inteiro, a voz longínqua do Cássio. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pelas vozes que cantam, pelas vozes que iluminam, pelas vozes que falam de amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que retificam carnes partidas, salvando e restaurando muitas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelos meus pés que me levam a marchar erecto, firme a caminhar. E deixai-me, Senhor, ao teu nobre coração rogar. Por aqueles que atentaram nesta vida sem poder ver, ouvir, falar, pegar ou andar. Mas sei que tudo podes nos dar quando queres nos ofertar. Queremos te agradecer, Senhor, pelo nosso lar, quartinho, tapera, casa simples, Senhor. Agradecer, Senhor, por esta casa de oração, o Centro Fraterno, que nos recebe, Senhor, nos proporcionando as alegrias do Teu Evangelho, oferecendo-nos o alimento insubstancial. Agradecer, Senhor, porque cremos em Ti. E agradecer, Senhor, por mais esta reunião que levamos em nossos corações e consciências, para que sejamos, hoje, agora e sempre, criaturas comprometidas com o bem. Que assim seja. Pois é, essa foi. Toda hora que eu olho ali, olhar por Jesus, olha, para pedir uma pessoa na porta. Olha, depois se quiser tirar foto é de graça, viu? Se quiser pagar, pode passionar, tirar selfie, né? Que agora ali vai ser o point, para tirar selfie. Tem que ajeitar que a gente botou rápido aí, depois eu ajeito. Gente, obrigado. Obrigado, Milton, pelas palavras maravilhosas. Essa última oração aí, que é da gratidão. Eu estava olhando aqui que hoje eu vou tocar a música da gratidão. Que maravilha. Bora lá, Fábio. Pode nos despedirmos agora do pessoal do Instagram. E nós vamos iniciar a segunda.